Boa tarde, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, que logo, logo nós iremos nos reencontrar numa forma presencial. A nossa aula de hoje vai ser sobre interjeição na gramática, né? Atividade de gramática sobre interjeição, que é uma classe gramatical. O que vem ser interjeição? É toda palavra que expressa sentimentos, emoções de formas variadas. Exemplo, ufa, oba. As interjeições aparecem quase sempre seguidas de um ponto de exclamação, que pode estar imediatamente depois dela ou no final da frase. Exemplo, credo. Então, interjeição são as palavras que a gente usa na nossa frase, no nosso dia a dia, quando a gente quer expressar alguns sentimentos, algumas emoções. E eu sempre uso com o ponto de exclamação no final. Então, quando eu digo credo, oba, viva, todas essas expressões são chamadas de interjeição. As palavras oba, exprimem estados emocionais das personagens, espanto, alegria, por isso elas são chamadas de interjeição, que a gente viu ali na tirinha. Você parece com frio, Calvin. A lareira está acesa, por que não vai se esquentar? Oba! Então, são expressões que indicam nossos sentimentos, nossas emoções. São as interjeições. Elas podem estar dentro de uma frase maior e pode estar elas sozinhas, né? Elas têm significados assim. As interjeições geralmente vêm acompanhadas pelo ponto de exclamação, pode ser compreendidas sozinhas, sem nenhuma frase. Frequentemente aparecem histórias em quadrinhos, narrativas, poesias, músicas, placas de advertência, sinalização e recomendação. Então, a gente usa muitas interjeições. Pode usar em poesia, a gente pode usar nas histórias em quadrinhos, nas tirinhas, em poesias, em músicas. Aí aqui nós temos um exemplo, ela em história em quadrinho e ela aqui em sinalização. Cuidado, produto contendo vidros. Então, a gente pode usar as interjeições em vários tipos de textos. O significado de cada interjeição depende sempre do contexto em que ela aparece, da entoação com que é pronunciada. Exemplo, psiu, breve. Chamamento, psiu. Quando eu digo assim, psiu, eu estou fazendo um chamamento, porque eu usei bem breve, bem rápido. Quando eu digo eu já alonguei mais o psiu, então eu estou pedindo silêncio. Então, a mesma interjeição, ela pode ter vários significados. Vai depender da entoação em que eu dou na minha frase, do jeito que eu falo, para poder a gente saber qual é o significado dela. A mesma interjeição pode ser expressa por sentimentos diferentes. Eu posso pegar uma mesma interjeição e vai depender do contexto para que eu saiba o significado dela. A expressão ali, a interjeição, não consigo o que eu queria, é o desapontamento. Eu tô triste porque não aconteceu o que eu queria. Eu usei esse Mas quando eu digo, que coisa linda, já tem outro significado, já é admiração. Então, a mesma interjeição, ela pode ter vários significados. Diferentes interjeições exprimem sentimentos semelhantes, por exemplo. Agora, aqui a gente já vê o contrário. Várias interjeições diferentes podem ter o mesmo significado. Olha, significado de alegria. Eu posso dizer, oba, hoje à noite terá pizza. Que bom, tudo vai dar certo, deu tudo certo. Viva, conseguimos atingir a meta. Eba, sairei de férias na próxima semana. Então, essas 4 conjunções aí, elas indicam alegria. E elas são diferentes. Oba, que bom, viva e eba. São 4 interjeições diferentes, mas que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. O que vem ser a locução interjeitiva? São grupos de palavras que têm a mesma função das interjeições. Muito bem, queira Deus. Então, locução, a gente já sabe que é mais de uma palavra. Então, se eu tenho mais de uma palavra que dá a mesma ideia de uma interjeição,
eu tenho uma locução interjetiva. Tipo de interjeição. Nós sabemos que as interjeições, elas têm também os significados, né? Elas têm um significado. Então, quando eu quero fazer uma frase, que eu quero indicar uma advertência, eu posso usar cuidado, olhe, atenção. Quando eu quero fazer um agradecimento, eu posso usar as interjeições, graças a Deus, obrigado, né? Muito obrigada. Quando eu quero usar a interjeição que indique alegria, eu posso usar oba, eba, viva. Quando eu quero usar uma que indica alívio, ufa, puxa. Então, são várias que indicam alívio. Ânimo, aí eu digo coragem, força, avante. Eu estou indicando ânimo. Então, existem várias. Vai depender do contexto para a gente descobrir qual é o significado de cada uma. Qualquer palavra pode tornar-se uma interjeição, dependendo do contexto e do tom exclamativo com que é pronunciado. Então, uma palavra da língua portuguesa, ela pode se transformar em interjeição. Porque vamos ver o exemplo. Raios. O que você está fazendo aqui? Essa palavra raios é um substantivo. Só que nessa frase passou a ser uma interjeição, pela entoação, pelo ponto de exclamação que eu usei. Ninguém o compreende, coitado. Esse coitado aqui é um adjetivo, só que aqui nessa frase ela está sendo uma interjeição. Os torcedores gritavam para o juiz a uma só voz, fora. Então, é um advérbio, só que aqui eu usei como interjeição. Então, a nossa aula de hoje foi sobre interjeição. E aí, vocês irão treinar, né? Fazendo a atividade da gramática da página 84 a 91. Frase do dia. A educação abre portas da mente que jamais serão fechadas. Boa tarde e bons estudos. Beijos. Não, gente, eu desisto disso aqui.